Convido você a dar uma olhadinha no novo estúdio depois das obras terminadas, né? Graças à Cupinzada. O canal já voltou. Hoje vamos reinaugurar com o primeiro vídeo. E aqui ficou o meu espaço de trabalho, né? Era bem improvisado e, apesar de pequeno, ele agora está organizado, tem uma bancada decente, tem mais condições de um trabalho um pouco mais rápido, né? Mais organizado. E hoje o vídeo vai tratar de decalque. Tem uma customização para fazer, que é da GOI de Curitiba, a Guarda Municipal. E nós vamos ver como que esses decalques vão ser equalizados à pintura e aplicados, passo a passo. Vamos bater de frente com um problema que pode acontecer contigo e eu vou te explicar como é que sai dessa sinuca. A primeira coisa a fazer, a mais importante, é você eliminar qualquer ponto de gordura. Então, com o desengraxante, você praticamente dá um banho na miniatura e evita de pegá-la com as mãos de qualquer jeito para que a gordura não retorne. A tinta que eu escolhi para fazer essa customização foi a acrílica base d'água e aqui nós vamos ver um pouquinho de como pintar com esse tipo de tinta. A água para agarrar no metal é meio complicado. Então o que você faz? Você dá o jato de tinta e a seguir você vem com o secador e seca essa tinta. Repete isso até que a pintura esteja completa. Começo a fazer os meus decalques com essa régua. Esse M é a cor mais próxima da miniatura. À direita, tons mais escuros, à esquerda, tons mais claros, e depois eu passo pela tinta da peça e vejo qual é a cor que mais se aproxima. No caso aqui eu escolhi o 13 e fiz todos os decalques em cima do palete dessa cor 13, que é o que vai se adequar. Aqui basicamente são as ferramentas que eu utilizo para fixar os decalques na miniatura. Delas, talvez o mais importante seja a luva. É o que vai evitar que você engordure a sua peça. A gordura ela não vai deixar que o decalque adira com facilidade e tinta e verniz, o que for. Uma vez depois que você começou a mexer na peça, já para finalizá-la, não convém você tocar com as mãos desprotegidas. Usa sempre a luva porque você vai ficar certo de que não vai passar gordura nela. Primeira coisa depois disso, eu vejo se não há pelinho, nem uma terrinha ou poeira que possa atrapalhar na hora da fixação do decalque. O Eric, que é um modelista que assistindo aos meus vídeos me deu uma sugestão muito interessante, que é esse produto de fixação para decalque. Eu posso até ir além agora. Quando você usa tinta acrílica com base d'água, você pode usar esse produto, pelo menos nessa cor azul. Eu não fiz experiência com a cor vermelha. A cor vermelha sempre é problemática, mas no azul ele funcionou, secou, ele não manchou, o que seria diferente quando você usa uma mistura de água e cola. Mancha, arranca tinta, nesse caso foi perfeito. Outro problema que apareceu, que agora vai ser uma sinuca, a cor 13 que eu escolhi, quando eu envernizei o decal, ela reagiu. Se você prestar bem atenção, você vai reparar que ela ficou um pouquinho mais clara e mais acesa. Pouca coisa, perto da cor da miniatura. Então, o que fazer aí? Não adianta você tentar, nesse caso, refazer os decalques, porque isso foi uma reação que ocorreu entre a tinta da impressora com o esmalte. Então, o que é melhor fazer aqui nesse caso é você adequar a cor da miniatura ao decalque. Então a gente vai colocar esse decalque aqui e nós vamos ver que cor que nós vamos fazer para repintar a miniatura, de forma que aí sim fique equalizado a cor do decalque com a cor da miniatura.
quando você retira o decalque da água, é interessante que você retire um pouco do excesso também. E para saber se ele está no ponto, sem fazer força alguma, você dá uma esfregadinha assim, que ele vai soltar. Se ele soltar, ele já está no ponto. Se ele não soltar, recoloca ele lá, não insiste, porque senão você pode estragar o seu decalque, principalmente esses decalques que são caseiros, né? A aplicação em decalques mais largos é conveniente que seja com um pincel de seda úmido. No caso aqui eu molhei até demais, tá? É para ser um pincel úmido, não molhado desse jeito não, mas tudo bem. Aí você vai esticando o pincel, com o decalque, né, no pincel. Aqui no caso eu exagerei na água, então eu tive que rapidamente retirar o excesso, porque a gente tem que lembrar que essa tinta é a base d'água, e a água ela é solvente, quer dizer, ela pode manchar, pode enfraquecer, né? Esse decalque ele vai ter que se amoldar aos contornos da miniatura. Foi uma outra sugestão do Eric, que eu não conhecia esse produto. É um produto que ele amolece o decalque de forma que ele fica completamente maleável. Tem que ter um certo cuidado com isso, porque você pode rasgar o seu decalque com muita facilidade, que ele meio que emborracha. Mas esse emborrachamento dele facilita muito na hora de você cobrir os detalhes de vinco, ou de saliências, ou de rebaixos que a miniatura possui. Aqui eu vou rolar um pouquinho do cotonete na peça, né, como se fosse um rolo de pastel, para que ela já vá moldando aos contornos da peça. Agora é interessante você reparar o seguinte, como ele ultrapassou a parte do vidro e ele ultrapassou o bico. E ele vai ter que envelopar isso. Então, o que eu faço aqui? Eu me certifico primeiro de que grande parte do decalque já está fixo e já está aderido à superfície da peça. Depois, com um pouquinho do produto que amolece o decalque, eu coloco nas bordas onde eu quero que ele dobre ou ele acompanhe a carroceria do carro. Nesse caso, é muito pouquinho mesmo. Porque, como eu falei anteriormente, esse produto ele detona com decalque, se você usar em exagero. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar a solução de aderência do decalque na parte de trás, onde ele vai colar, como se fosse assim um envelope de carta, que você passa a cola nas bordas do envelope. É o que eu vou fazer aqui. Eu passei o produto nas bordas, onde vai ser colado, e vou dar uma ajudinha a mais, embora já tenha passado o produto, eu vou dar um reforço para que ele dobre com muita facilidade e acompanhe aquela curvatura. E olha só, é perfeito, acompanha mesmo. Agora, o decalque ele fica meio assim, como é que eu vou, uma palavra para isso, ele fica meio emborrachado, ele fica meio assim, olha, me fugiu a palavra. O decalque ele fica tão mole, gelatinoso. Acho que a palavra certa é essa. O decalque ele fica gelatinoso. Então, você tem que ter um cuidado extremo na hora de esticá-lo, porque se você estica demais ele vai deformar. Ele não vai nem rasgar, ele vai deformar mesmo. Ele vai ficar enrugado, ele vai... o ideal é você com pequenas batidas e envelopando a área que você quer, e na hora do corte você usar uma lâmina bem fininha. No caso aqui tem que ter muito cuidado, que eu estou usando uma lâmina de Gillette, da Gillette, né? Uma lâmina de barbear. E tal é a consistência gelatinosa que fica o decal, que ele não corta. Então você tem que ir passando pacientemente essa lâmina, e a Gillette está novinha, hein?
Você vai passando, chega uma hora que ela vai começar a cortar. Possivelmente quando ele estiver secando. Outra curiosidade, outra coisa que você pode fazer é que você não pode puxar o decalque. Se você puxar, como ele está gelatinoso, ele vai deformar. O ideal para você fazer aqui, no caso, os faróis, né? Excelente exemplo. Eu tenho o decal para dobrar entre os faróis, só que a película ela é maior do que o buraco do farol. Eu teria que cortar esse excesso para poder envelopar a parte dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou empurrar o decalque para dentro do farol, porque aí ele vai, naquele vinco que eu já fiz com a lâmina, ele vai esticar, mas vai partir naquele vinco ali. Se eu puxar, eu vou deformar. Aí eu vou deformar o goi, vou deformar o escudo, vou deformar a parte do capô. Então eu tenho que empurrar. Então repare que eu vou, após o corte com a pinça, né, o corte com a pinça, após o corte com a lâmina, com a ajuda da pinça, eu vou empurrar essa película para dentro do farol. Como já houve o vinco, não houve o corte, houve o vinco. Como já houve o vinco, eu só vou ajudar a que essa película se descole da parte principal que eu envelopei. Feito isso, eu me certifico se está tudo envelopado certinho, se não tem pedaço de decal para fora. E uma vez ele estando perfeito, do jeito que eu quero, aí eu não mexo mais. Acabou, deixa que ele vai secar e vai ficar ali quietinho até a hora do verniz. Ah, lembrando sempre o seguinte, o verniz é que vai selar isso tudo. Por hora, o decalque só está ali, mas de uma fragilidade incrível. Quem vai fixar realmente o decalque é o verniz. O azul profundo, ele ficou meio roxeado. Então o que eu vou fazer? Eu botei um pouco do vermelho na cor original que eu usei para fazer a miniatura e o preto. O preto ele não escurece as cores, o preto ele esmaece. Então, eu consegui igualar perfeitamente a cor da minha miniatura com a cor do decal que reagiu com o esmalte. Agora é só proceder como a gente fez anteriormente, né? Que basicamente é sempre o produto para fixar o decal. No caso dessa tinta acrílica, se você estivesse usando uma tinta automotiva, e você não tiver esse produto, e você quiser fazer aquela cola diluída em água, aplicar e secar, ela também vai servir para fixar provisoriamente o decalque. Mesmo esse produto ele fixa provisoriamente.
Quem vai fixar mesmo, quem vai fazer a fixação definitiva é o verniz. Bom, agora o procedimento caiu na rotina, não é? Não há mais novidades, com exceção daqui, aqui é interessante, é o seguinte, repare que o decalque, ele faz uns vincos na carroceria da miniatura. Por quê? Porque ele não está se amoldando ao relevo. Então, com esse produtinho aqui, que está em japonês, não adianta, eu não sei o nome disso aqui, tá? Mas eu sei o seguinte, que ele vai deixar esse decalque gelatinoso, você não precisa usar muito, se você exagerar você vai perder o seu decalque. Você coloca um pouquinho dele, deixa alguns segundos, e você já vai perceber que a textura do decalque muda, e com o pincel umedecido, né, porque se for seco, ele pode agarrar no pincel e você rasgá-lo. Então você umedece o pincel e vai calcando. Uma vez que você percebeu que ele está bem fixo, então imagine um rolo de pastel passando na massa, né? É mais ou menos o que você vai fazer. Você vai rolar o cotonete na sua miniatura, de forma que você aproveite esse relevo perfeitamente, e depois tem um baixo relevo. Como é que você vai cobrir esse baixo relevo? Você vai calcar, você vai apertar o seu cotonete, onde tem um baixo relevo, e você vai ver que o decalque vai ficar ali com perfeição, como se aquilo tivesse sido pintado naquela área. Tirando os decalques que são colocados em partes de relevo e baixo relevo da miniatura, a rotina é igual. Não tem mistério, não tem problema. É só fixá-los.
Tá aí, você terminou, fixou todos os decalques, mas reparou uma coisa, tem uma linha branca em cada um deles. O que fazer nesse ponto? Bom, lembra da tinta que você usou para pintar a miniatura? Tá a solução do seu problema. Você vai pegar essa tinta e vai pintar todo esse outlinezinho que ficou dos decalques na cor da tinta. E ele vai ficar completamente equalizado com o restante da miniatura.